Salmo 40 e Apocalipse capítulo 3. Estamos em um tempo de festa, em um tempo de alegria. E a perspectiva aqui de cima é linda, queridos. Olhar essa igreja aqui de cima agora está cada vez mais linda. Ver esse mar de gente, esse mar de filhos de Deus que estão aqui para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Você sabe que você é filho de Deus, né? Você entende o que significa isso? A gente precisa não só entender, mas a gente precisa viver essa realidade. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Vamos começar em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o verso de número 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Vamos sentar todos juntos? 1, 2, 3. Eis que estou à porta. Se alguém... Amém? Receba este convite. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele está fazendo nesta noite uma proposta irrecusável, a maior proposta que possa alguém fazer. Não existe proposta semelhante, nem de longe, a essa proposta. Salmo 40, o verso 2 diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, na versão NVI. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Ele me tirou de um poço de destruição. Tem alguém que pode falar esse salmo, ou esse salmo se fez realidade na sua vida? Dá um sinalzinho assim com a mão. Quem que ele tirou aí de um charco de lodo, de um local de destruição? E quem que ele colocou os seus pés sobre uma rocha? Dá um sinal assim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, eu tenho uma história para vocês, uma história que eu não gosto de falar muito dessa história. Poucas vezes me ouviram falar essa história, mas hoje eu vou falar dessa história. De um rapaz que também não gosta muito de que seja dita essa história. Essa história, ela começa há muitos anos atrás, um menino de aproximadamente 8 anos de idade. Esse menino perdeu o pai de 6 para 7 anos de idade, com quase 7 anos de idade. Perdendo o seu pai, teve uma família desajustada. A sua mãe só tinha um tipo de linguagem naquela época: a surra, e aquelas surras que parece, na perspectiva da criança, parecia que queria matá-lo. E isso levou essa criança a tomar atitudes infelizes. Ele resolveu começar a fugir de casa, porque achava que apanhava muito dentro de casa. E ele fugia, ficava 2, 3 dias, dali a pouco ficava mais, dali a pouco ficava menos. De vez em quando encontrava, essa mãe ia atrás dessa criança. Chegou um determinado tempo, essa criança começou a se envolver com coisas erradas. Essa mãe, desesperada, morava em Cascavel, resolveu ir para Curitiba, uma cidade maior, por algumas razões. Uma dessas razões era o padrasto, e outra dessas razões era exatamente o filho que não só estava fugindo de casa, como também já tinha levado outro irmão também a começar esta vida errada.
Chegando em Curitiba, realmente as crianças ficaram com um pouco mais de receio, porque era uma cidade maior, uma cidade grande, e por algum tempo eles não fugiam mais de casa. Depois de algum tempo, novamente, essa criança começou a fugir, e agora numa cidade grande, começa a se envolver com coisas bem piores. E ali ela começa a se envolver com drogas, ela começa a roubar, ela começa a fazer tudo aquilo que, infelizmente, essa vida fora de casa e uma pessoa que está aí fora acaba se envolvendo. Essa criança, ela passa a ter uma vida mais de cadeia do que livre e começa a ter a sua primeira experiência de prisão. Depois disso, isso começa a ficar rotineiro. Na sua primeira noite de prisão, parecia que era o fim do mundo. Chorou a noite inteira achando que iria morrer naquele lugar. Mas depois de um tempo, da sua segunda, terceira, quarta e tantas outras vezes que foi preso, começou a se habituar àquele mundo e só piorando, 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 piorando. Essa família toda começou a ser desajustada. Seus 4 irmãos, nesse momento 3 irmãos, eles também começaram a entrar de alguma maneira nesse mundo de coisas erradas. De repente, lá pelos 17 anos de idade, mais ou menos 17 anos de idade, um amigo do bairro onde ele morava faleceu indo na praia. Quando ele foi para a praia, a história que se conta é que o mar veio, tomou ele e depois devolveu dias depois, e ele estava morto. No velório dele foi um dia muito introspectivo para esse jovem. E ele foi convidado a ir numa igreja quadrangular. E ele foi. No primeiro momento foi até lá por causa de uma menina. Viu uma menina que estava indo na igreja e foi por causa dessa menina. Ele aceitou a Jesus e ali ele começou a sua jornada com Jesus com 17 para 18 anos de idade. Passou um ano tentando viver a vida religiosa, tentando se desenvolver, tentando ser liberto das drogas e tudo aquilo que ele vivia de errado, o mundo do crime. Era um jovem que dentro da sua casa, a polícia entrava com 12, onde toda a vila dizia, essa família não tem jeito. Aonde cadeia não deu jeito, psicologia não deu jeito, nada deu jeito. Era exatamente uma pessoa que estava excluída da sociedade. E para ajudar, nesse momento aparece o Salvador do mundo. E ele conhece este Salvador, e a partir dali ele começa uma nova história. No seu primeiro ano foi o seu grande ano de luta para largar tudo aquilo que tinha, mas o Senhor lhe deu vitória. E esse jovem, esse menino hoje tem 51 anos, ele não chegaria a 20 anos de idade com a vida que levava, e esse menino sou eu que estou vos pregando nessa noite. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Se eu não me engano, acho que é a primeira vez que eu estou contando esse testemunho, pelo menos para a igreja, num domingo. E eu conto muito pouco esse testemunho e tento resumi-lo o máximo possível. Mas ele tem tudo a ver com o Salmo 40. Eu estava atolado na lama, queridos. Eu estava sem perspectiva nenhuma de futuro. A minha família era uma família totalmente destruída. Não havia diagnóstico, não havia ninguém que pudesse. Não havia uma maneira de ver uma perspectiva de futuro. Mas quando eu tive o meu encontro com Jesus, a minha história foi mudada. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para você aqui nesta noite, não importa qual é a sua história, não importa a vida que você está vivendo, não importa o que você tem de legado histórico na sua vida, Jesus Cristo é poderoso para transformar, Jesus Cristo é poderoso para mudar, Jesus Cristo é poderoso para libertar, Jesus Cristo é poderoso para salvar, aleluia. E a expressão, queridos, que para mim eu tiraria, é que em algum momento eu tive que entender Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 que lemos diz que Jesus, Ele está à porta do coração, e Ele está batendo, Ele está querendo entrar. E o texto diz para nós que Ele está à porta e bate, e se alguém ouvir, Ele entra. Queridos, entre muitas lições que a gente tira desse texto, eu tiro a minha lição prática.
Eu lembro que na época que eu vivia uma vida totalmente tortuosa, existia um versículo, que não é bíblico, mas a gente transforma ele em bíblico: aquele que não vem por amor, vem pela dor. Isso aí a gente já praticamente formalizou colocando ele na Bíblia, mas isso não é um versículo bíblico. E eu vivia o medo e o terror disto, onde parece que se a gente não ouvir a Deus, Ele vai quebrar a gente, as coisas vão dar tudo errado, vai acontecer muita destruição, e quem não entender isso, vai entender pela dor. Mas glória a Deus, que eu entendi o que diz em Apocalipse. Ele está batendo a porta, Ele está chamando a nossa atenção, e não é exatamente pela dor, Ele está fazendo isso para começo de conversa pela cruz. A cruz é a batida do Pai, a porta de todo o coração. A cruz é o Pai dizendo: eu te amo, tenho um plano na sua vida e tenho um plano na sua história. A cruz é o ponto na história que Ele está chamando todos para entenderem que Deus amou o mundo de tal maneira, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Receba esta vida nesta noite. Ele está à porta do coração batendo, Ele está à nossa porta batendo. Se a gente passar pelas histórias bíblicas, nós veremos quantas vezes o Senhor passou, e gente que abriu a porta do coração, e gente que não abriu a porta do coração, gente que permitiu que Ele entrasse, e gente que simplesmente deixou Ele passar. Nós temos inúmeras histórias, mas hoje, nessa noite, com o tempo que nos foi proposto, queridos, a proposta aqui é entender que há um Deus que te ama, tem um plano na sua vida, e Ele quer colocar em execução este plano. É disso que se trata essa festa, festa da colheita. Que colheita é essa? É a colheita do céu, é a colheita onde Deus está aqui, semeando em cada coração o seu amor, para que você seja alinhado aos planos de Deus. Deus tem um plano para você, Deus tem um destino, Deus tem uma história, Deus tem um propósito para a sua vida, e viver fora deste propósito, queridos, simplesmente é estar andando na contramão de Deus. E não existe um ser humano nessa terra que queira estar na contramão de Deus. Se existe uma posição correta, é viver na direção do Pai, entendendo qual é o seu propósito, qual é o seu caminho, o que Ele quer para a minha história, o que Ele quer para a minha família. Os planos de Deus é o que há de melhor para você. Os teus planos podem ser bons, mas não se comparam aos planos de Deus. Os seus planos podem ser bem elaborados, mas deixa eu te dizer uma coisa: todos os meus planos se frustraram, por melhor que eu os fiz. No entanto, os que Deus estabeleceu na minha vida são infinitamente maiores e melhores. Aleluia! Os melhores planos para o seu casamento é Deus que tem em sua mão. Para a sua profissão é Deus, para a sua casa, Deus os tem. Você pode mostrar um projeto de vida maravilhoso, Deus está aqui para frustrar o teu sonho maravilhoso e te levar a um inigualável e incomparável, que você mesmo dirá: não estava na minha mente. Foi Deus, foi Deus, foi Deus que executou. Aleluia! Ele me tirou de um charco de lodo, queridos. Tudo o que eu queria era apenas sair daquela vida, pois Ele me tirou daquela vida. Ele me deu uma família. Ele mudou a história da minha família. A minha família estava destinada, queridos, a termos velórios muito cedo, tanto eu quanto meus irmãos. E hoje eu tenho uma família construindo um legado. Hoje eu tenho uma família que adora ao Pai. Hoje eu tenho uma família, queridos, que ela vem também fazendo dos seus filhos, meu neto, outros netos, e todos eles conhecendo esse Deus maravilhoso. Isso é acessível a todo que crer. Basta você entender que cada louvor aqui,
que esta igreja aqui, que o que está sendo pregado é a batida de Deus no seu coração, dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. O nosso Deus é educado, mas infelizmente nós temos alguém que não é educado, e que se ele não está lá dentro, nós sabemos quem está lá dentro. Aonde nós não permitimos que ele esteja dentro, o abusado, aquele que não pede permissão, o deseducado, ele entra e ele mata, ele rouba e ele destrói. E este era o projeto dele para a minha vida, e era isso que ele veio fazendo com a minha história. Mas quando o Salvador chega e você abre a porta do seu coração, ele começa a colocar as coisas no lugar. Ele começa a tornar o impossível impossível. Ele começa a construir tudo novo. Nós estamos presos ao método e ao jeito e ao formato e a coisas que nós simplesmente temos uma matemática de entender. E muitas vezes olhando, por exemplo, quando eu aceitei a Jesus, queridos, eu tinha apenas a 4ª série. Como que eu posso começar uma nova história com quase agora 18 anos de idade e sem sequer ter uma formação? E então, pouco tempo depois, casando ainda com 23 anos, aceitamos a Jesus. 5 anos depois estávamos casando, glória a Deus, aleluia, e Deus fez milagre em cima de milagre para que acontecesse aquele casamento. E dentro daquele casamento foi uma tempestade atrás da outra, mas eu posso dizer aqui nessa noite, com toda a gratidão do meu coração: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Não foi a minha sabedoria, não foi a minha estratégia, mas foi a mão do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O nosso casamento então, um milagre em cima do outro, um milagre em cima do outro. Ontem fizemos 28 anos de casado. Tá fraco, tá muito fraco. 28 anos de feliz união, né? Felicidade. Em algum momento Deus nos pegou na esquina, mas irmãos, uma hora a gente vai falar sobre isso. Queridos, eu quero aqui deixar 3 lições desta fala de Apocalipse, para que a gente faça uma oração. A primeira delas é entender que Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua raça, não importa quem você é e nem a sua história. Você é alvo do amor de Deus. Deus te ama e tem um plano na sua vida. A segunda coisa, queridos, é que Jesus pode mudar e transformar qualquer história. Eu já li alguns livros falando sobre isso, mas eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Ele mudou e transformou a minha história. Com certeza eu estava sendo contado com mais um que estaria na cova, mas o Senhor me colocou os meus pés sobre a rocha. Aleluia. E em terceiro, não existe história que Ele não possa transformar. Não existe. Eis que estou à porta e bato. Essa batida, queridos, ela vem acontecendo desde do dia que aquele martelo pregou as suas mãos e os seus pés. Desde o dia em que aquela sepultura e aquele local, que hoje nós estivemos lá, neste ano o Senhor nos deu esse presente também, mais um milagre na minha vida. E estivemos lá e nós podemos dizer, Ele não está lá, Ele ressuscitou, aleluia. Essa batida de Deus ao nosso coração, com toda certeza você, em algum momento da sua história, você já viu isso claramente na sua vida. Não foram poucas as vezes, queridos, que Deus me livrou da morte. Teve uma vez que eu estava tão ruim, tão cheio de drogas, tão cheio de coisas,
que eu fui roubar um rádio amador da polícia, para vocês terem uma base como que eu estava. O policial viu e saiu correndo atrás de mim, e eu tentando correr, e correndo para um lado, ele correndo para o outro. Daí a pouco eu pulei dentro de um lote baldio. Quando eu pulei dentro desse lote baldio, ele pulou também já com a arma na mão, colocou na minha cabeça. Quando ele colocou na minha cabeça, o outro lado do muro gritou: não faça isso! Eu ali já tinha visto que já tinha acontecido a morte. Ele começou a fungar na minha cabeça, e por alguma razão, só me deu lá uns safanões, e depois me levaram preso. Mas ele tinha tudo ali para ter disparado aquela arma. Sabe o que foi isso? Ele batendo a porta do meu coração e dizendo: eu tenho um plano na sua vida. O teu testemunho pode não ser igual a esse, mas quantos livramentos o Senhor já te deu, quantas vezes Ele já provou que Ele te ama e tem um plano na sua vida, quantas vezes você pode ver detalhes na sua história, onde você vê que é Deus e não tem outro jeito de você responder a isso, situações onde nós olhamos e falamos: humanamente é impossível, foi a mão de Deus, foi a boa mão do Senhor, é Ele batendo e dizendo: deixa eu entrar, aleluia. Ele não faz acepção de pessoas, Ele pode mudar qualquer história, e Ele te ama. Você sabia que Ele te ama? Você tem certeza disso? Então se coloque de pé. Ele diz que se a gente ouvir e abrir, duas atitudes que é conosco a questão: ouvir e abrir. Repita comigo: as duas atitudes, está fraco, as duas atitudes que é minha responsabilidade: ouvir e abrir. Nós precisamos, queridos, dar ouvidos a Deus. O livro de Apocalipse, ele está recheado disso, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não é de hoje que Deus fala, e as maneiras de Ele falar são as mais extraordinárias possíveis, das simples às mais complexas, e a gente precisa dar ouvido. E dar ouvido não significa apenas escutar, significa realmente escutar e colocar em prática. Se alguém ouvir a minha voz, e a prática é abrir o seu coração. Quando eu aceitei a Cristo, eu disse: Senhor, eu cansei, do meu jeito não dá mais. Eu percebi que da maneira que eu entendia a vida, eu acabei com a minha vida. Então o que eu estou fazendo hoje é: pega esses cacos, porque era só o que eu tinha, e vê o que o Senhor pode fazer. Não era um vaso quebrado, não era um vaso rachado, só existiam cacos. E cacos que, a minha visão, era impossível ser construído algo, mas que na mão do oleiro, queridos, na mão do oleiro, eu sou só mais um testemunho dos milhares de testemunhos que nós temos, dos milhões, dos bilhões de testemunhos que temos, aonde Ele pega o homem do charco de lodo e coloca os seus pés sobre a rocha. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Sabe por que as coisas ainda não se encaixaram na sua vida? Porque você está tentando do seu jeito. Sabe por que ainda tem alguma coisa faltando? Porque você está indo do seu jeito. Mas há uma voz dizendo: eu te amo. Eu tenho um plano, e o meu plano é infinitamente maior do que você pode imaginar. Só deixa eu entrar, deixa eu colocar as coisas no lugar, deixa eu fazer do meu jeito. Para isso é fundamental você entregar a sua vida para Jesus, entregar ela sem reserva nenhuma, entregar áreas que você ainda tem reserva, e entregar para Ele de forma completa. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Ele não mora de parede meia. Ele não mora no puxadinho. Ele não entra no cantinho. Ele entra, Ele habita, Ele toma conta, Ele coloca as coisas no lugar, e Ele faz tudo do jeito dEle.
Às vezes até a gente convida ele para entrar. A gente fala, senta aí que eu vou do meu jeito. Senta aí porque eu tenho umas maneiras, umas manias, um jeito de fazer as coisas. Abandona isso hoje. Ouça o Espírito de Deus dizendo, é do meu jeito. É do meu jeito. E o primeiro passo agora é ouvir o Espírito Santo dizendo para você, é hoje. É hoje. Sabe para quem que é essa palavra? É hoje. Para você que está dizendo, o dia que eu sentir, o dia que Deus quiser, um dia acontecerá. Deus está dizendo para você, é hoje o dia. É hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora o dia aceitável. Essa história de jogar para um dia, achando que você pode melhorar para entregar a vida para Deus, é uma mentira satânica. É Satanás dizendo, melhora para você entregar a vida para Deus. Se nós pudéssemos fazer isso, Jesus não teria vindo à terra. O Filho de Deus desceu a essa terra, porque eu não conseguiria sozinho, porque o ser humano não consegue sozinho. Mas agora, queridos, você pode fazer isso, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que te fortalece. Sabe essa voz que você está ouvindo aí dentro, dizendo é hoje o dia? É o Espírito Santo. Sabe essa voz que está dizendo deixa para amanhã? Não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus não está dizendo isso ao seu coração. Com toda a autoridade espiritual, essas vozes que estão procrastinando a tua vida e procrastinando a tua vida espiritual, elas não vêm do Senhor. A voz que está vindo do trono agora, é a voz que está dizendo, é agora, chegou o dia, a partir de hoje a mudança começa, a transformação começa, é uma nova vida, é um novo tempo do céu para a sua história. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei, aleluia. Quem já ceou com Jesus, levanta a mão e dá um glória. Quem já sentiu essa festa no seu coração, exploda em alegria, dá um glória, dá aleluia, dá uma salva de palmas, mistura com adoração. Oh, aleluia. Ele entra para fazer festa, Ele entra para provisionar, Ele entra para trazer segurança, Ele entra para trazer alegria, Ele entra para consertar, Ele não entra para piorar, Ele entra para melhorar. Irmãos, é triste quando muitas vezes estamos evangelizando pessoas, tentando falar do amor de Deus, e as pessoas parecem que entendem que é um downgrade, entregar a vida para Jesus. E elas confundem religião e igreja com aceitar a Jesus. Elas confundem tudo e pensam que vão perder alguma coisa. Vão perder, quem sabe, uma bebida alcoólica. Vão perder, quem sabe, uma festa. Vão perder uma vida que hoje está desarrumada. Eu pensava assim. Eu pensava, e o meu rock, como é que fica? Rock é música, né? O Paraná é música, não é o que nós temos aqui, né? Aqui é balada, né? Lá era música. Então eu não sabia como que eu vou para Jesus se eu não vou mais ouvir rock. Eu não vou mais isso, eu não vou mais aquilo. E eu pensava que eu ia perder vindo para Jesus. Quando eu vim para Jesus, eu descobri que eu estava perdendo. É quando eu não tinha a minha vida nas mãos dele, agindo do meu jeito, porque aquilo não era alegria, aquilo era ilusão. A alegria genuína e verdadeira, ela brota do coração do Pai para o nosso coração, aleluia. Fora do plano de Deus, não existe realização. Fora do plano de Deus, não existe alegria. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesta noite. A oração mais importante que alguém pode fazer. A oração que pode mudar a sua história. Eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus. Está meio fraco, mais forte. Senhor Jesus, eu sou teu e sou teu filho. A cruz me revela
o seu amor. E eu aceito este amor em minha vida. Entrego a minha vida, os meus planos, os meus sonhos em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e confirma tudo que tens para viver aqui nessa terra, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém que fez pela primeira vez esta oração e sentiu no seu coração que hoje é o seu dia. Dá um sinal assim com a sua mão. Foi a primeira vez que você fez essa oração. Se sentiu que hoje é o seu dia, vem aqui na frente, querido, vem aqui na frente. Vamos orar com você. Algum obreiro, traga ele aqui, nós vamos fazer uma oração junto com ele. Aonde está a segunda pessoa? Foi a primeira vez que você fez essa oração e você sentiu que foi, hoje é o seu dia. Então, levante a sua mão, nós vamos orar junto com você. Temos aqui na frente 2, 3 pessoas. E assim vai indo. Pode vir, querido, vem aqui na frente aqui. Vamos fazer uma oração junto com vocês. Dê uma salva de palmas. Dá glória, queridos. Dá glória ao Pai. Aleluia. Espírito de Deus, pode vir, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. As mentiras de Satanás caem por terra hoje. Ele dizia que era amanhã, é mentira. Hoje Deus marcou na agenda o seu dia, o seu momento. Isso é festa, isso é colheita, e é colheita do céu. Pode vir, pode vir, pode vir. A igreja vai orando, vai intercedendo, enquanto Deus vai fazendo, o céu vai se alegrando, e o ouvir, e o deixar Ele entrar, agora se transforma em festa, aleluia. Não é uma vez, que no capítulo 15 de Lucas, o Senhor diz, e a festa no céu. Você está promovendo uma festa na igreja, mas muito maior agora no céu, aleluia. Se temos mais alguém, pode vir na frente, dá tempo ainda. Dá tempo, hoje é seu dia, hoje é o seu momento. Chegou a sua hora. Chegou o seu momento. Não deixa para amanhã. É hoje, eis que estou à porta e estou batendo. E tem gente que Deus já está batendo há muito tempo, e você está procrastinando há muito tempo. Você não perderá, você ganhará o sentido da vida. É mentira que você perderá. A verdade é, pergunte para qualquer um que está aqui dentro, a realidade é, só se ganha com Cristo, só se descobre com Cristo, só se vive com Cristo, só há sentido em Cristo. Tudo em Cristo, aleluia. Tudo em Cristo, tudo em Cristo, tudo em Cristo. Queridos, o nosso tempo já foi para o limite, então eu quero deixar, se tem mais alguém, nos procure no final, a mim, aos demais pastores, e oramos por vocês. Nós queremos orar por esse povo que está aqui na frente. Vocês fizeram esta oração de coração, vocês ouviram Ele batendo a porta do seu coração. Então nós vamos agora confirmar essa oração. Igreja, coloca a sua mão aqui para frente. Pai, nós confirmamos esta oração na vida, Senhor, dessas vidas que estão aqui na frente. Eles são teus filhos, Pai, e fizeram uma oração, Senhor, dizendo que hoje chegou o dia e o momento. Eu não sei qual era o charco de lodo que estavam, mas agora, como fez na minha vida, Espírito Santo, tira eles desse charco de lodo e estabelece eles agora sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e que a tua história, os teus planos, tudo que o Senhor escreveu para eles se cumpra em nome de Jesus. Todo laço satânico, toda aliança satânica, tudo aquilo que o adversário havia colocado na vida deles, eu repreendo e desfaço agora em nome de Jesus, e os abençoo como filhos de Deus, e o seu nome escrito no livro dos céus, em nome de Jesus. Vai dando glória, dê uma salva de palmas, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia.